produzindo força para você. Amém. Tá te fazendo mais forte. Lá na frente você vai entender, você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender que os planos de Deus se cumprem na sua vida sim, mas precisa passar pelo deserto. H, ela precisou passar pelo deserto para ela praticar, exercitar a fé dela, para ela poder entender que Deus era fiel mais uma vez, independente do que nós venhamos fazer, irmãos. Nós precisamos crer em Cristo, que Ele é fiel para nos modificar, nos fazer imagem e semelhança dele. Muitas das vezes nós perdemos bênçãos porque a gente profere coisas que não é para falar. A boca fala que o coração está cheio. Então que venhamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E mais à frente fala que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu H e lhe disse: o que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura na mão dele, porque eu farei dele também uma grande nação. Irmão, muitas das vezes a gente não consegue ver o agir de Deus porque estamos prostrados, nos preocupando tanto com os problemas. E a gente esquece que Deus tem mais pra gente. Deus fala: ergue-te, levanta, vambora, vamos lá, vamos orar, vai ficar prostrado chorando, vai adiantar o que chorar? Não adianta, irmãos, vamos colocar nosso joelho no chão. Deus, Tu prometeste isso pra mim naquele tempo, eu creio que Tua promessa vai se cumprir na minha vida. Devemos crer, devemos nos erguer. Ergue-te, o Senhor fala aqui pra H: ergue-te, H. Para de ficar prostrada, vambora, levanta, vamos crer, levanta, abre a tua boca, profetiza. No vale de ossos secos, Ezequiel 37, os ossos secos só ressuscitaram por quê? Porque ele profetizou. Então que venhamos profetizar as coisas na nossa vida. Eu creio, Deus, que isso vai fluir. Eu creio que isso vai acontecer, Senhor. Vamos abrir a boca, vamos erguer-nos. Profetiza o vale de ossos secos da tua vida. Profetiza em nome de Jesus. E mais à frente fala que o Senhor abriu os olhos de H, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o seu odre e deu de beber ao rapaz. Ela tinha a promessa dela na mão. Com toda a tribulação, o deserto que ela passou, ela desistiu. Ela podia clamar a Deus segurando a mão dele. Vamos orar, não. Falava de Deus para o filho dela, não. Ela deixou ele e se afastou, ela desistiu dos sonhos. Porque ela achou que Deus não cumpriria mais as promessas. E aí ela se afastou e ficou chorando. Pensando no lado de Ismael, por que Deus ouviu a voz do menino? Ismael foi abandonado pelo pai e naquela hora estava sendo abandonado pela mãe. Quem mais poderia salvar Ismael daquela tristeza, daquela dor? Quem mais poderia salvar Ismael da morte? Que ele estava no leito de morte, ele não tinha ninguém a não ser Cristo. Eu imagino a oração dele ali naquele momento: Deus, eu perdi tudo que eu tinha. A minha mãe me abandonou, o meu pai me despejou. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho a Ti. Eu consigo entender, irmãos, uma adoração, uma oração sincera de Ismael ali: Senhor, eu só tenho a Ti, eu não tenho mais ninguém. Ouça o meu clamor, ouça meu clamor. E aí sim, o Senhor ouviu a voz do menino. Irmãos, clame ao Senhor. Deus, o ouvido do Senhor não está tapado para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa ver o que a gente tem passado, não. Deus é fiel. Se Ele te colocou no deserto, Ele vai vir com provisão. Mas em nenhum momento a gente pode deixar que as tribulações, que o deserto nos afaste da promessa de Deus nas nossas vidas. Ele tem promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não desista do teu plano. Não abra mão das promessas de Deus. Assim como Agar fez, ela abriu mão da promessa. Mas ainda assim o Senhor foi tão misericordioso que Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz ali. O clamor de Ele vai te mostrar algo sobrenatural. É no deserto que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Creia, louve a Deus, não murmure. Não murmure.
Não murmure no deserto, não louve a Deus. Porque se não estivéssemos passando por deserto, como veríamos o agir de Deus? Como H teria aquela experiência de falar com o anjo, de ver um poço de água e algo sobrenatural acontecendo? Como? Mas H decidiu obedecer. H decidiu crer em Deus. E ali sim o Senhor pôde mudar o quadro de H. E ali sim as promessas de Deus na vida de H e Ismael foram se cumprindo. Ismael tornou-se uma grande nação também. O Senhor tinha promessas para ele. E o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Acho que venhamos estar confiantes sempre. Fiel é o que prometeu. As promessas de Deus, elas não morrem, elas se cumprem sim. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem um o tempo de semear, tem um tempo para ser tratado, tem um tempo para todas as coisas. Mas todavia precisamos crer. Precisamos colocar nossa esperança e confiança em Deus. E crer que Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir as promessas. Vocês possam se colocar de pé agora. Eu não tenho ninguém mais. Eu estou aqui no deserto. Literalmente no deserto sem ninguém. Não tem como. Irmãos, quando acaba todas as nossas possibilidades, o Senhor entra com provisão. Quando acaba a força humana, o Senhor entra com provisão. Quando tudo parece o fim, é o fim, o Senhor entra com provisão. E assim Ele entra com provisão nas nossas vidas. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos crer que Ele é fiel. Nós precisamos crer que Ele vai cumprir as promessas. Não podemos desistir, não. Não podemos abrir mão dos nossos sonhos. Não podemos abrir mão. Nós temos sonhos e o Senhor fala. Ele estará conosco. Ele cumprirá. Olho nem ouviu, ouvido não ouviu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam, aqueles que nele crê, aqueles que nele espera. Você tem esperado em Cristo? Você tem crido nas promessas dele? Ou você tem deixado as tribulações, o fala-fala? Vocês lembram o que a pastora Elaine pregou? Os olhos, a visão, às vezes a nossos olhos fazem a gente perder as promessas. O nosso coração enganoso faz. Nossa boca, às vezes, proferindo coisas que não é para proferir na hora errada, faz nos perder as promessas. As pessoas fazem a gente perder a promessa. A princípio aqui, H poderia ter perdido ali. Ela perdeu as promessas porque ela foi mandada embora. Vai. Mas ela ainda tinha a promessa dela do lado dela, que era Ismael. Mas durante a tribulação ela abriu mão. Irmãos, não desista. Não podemos desistir dos planos que Deus tem pra gente. Precisamos permanecer firmes. O Senhor fala, meu filho, fica calmo nessa o joelho no chão cada dia mais, aos teus olhos pode parecer impossível, mas quando tu coloca o joelho ali, quando tu ora, tu consegue ver lá na frente Deus operando, fazendo rebuliço na tua vida, fazendo tudo mudar, o impossível virar possível. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus venha fazer o impossível virar possível nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar que Deus tem poços de água para nós. E ali, através da obediência de H em levantar, Deus pôde operar. Deus só pode operar quando nós obedecemos a voz dele. Não adianta nada, muitas das vezes a gente quer, Senhor, muda isso, muda aquilo, mas você está ali, não está fazendo nada de diferente. Está ali conformado. Pedro, quando foi lá no cenáculo, estava ali perto do templo, passando, viu um paralítico ali, viu um coxo sentado, pedindo dinheiro. Pedro fala, eu não tenho pão, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Segurou na mão dele e ergueu ele. Ele poderia continuar sentado ali, mas ele obedeceu. Que venhamos obedecer à voz de Deus. Para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, precisamos obedecer. Obedecer. Essa é a palavra, obedecer. Obedecer ao Senhor. Tá difícil, Deus, mas eu obedeço. Eu creio, Senhor, que isso tá difícil, mas isso vai passar.
É difícil a minha mudança, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar pelejando, eu vou continuar clamando a Ti, Deus. E eu creio que o Senhor vem com o Teu milagre na minha vida. Ele vem, irmãos. Ele vem. E ali Deus abriu os olhos de Agar. Depois do deserto, todo deserto, o Senhor vem com provisão. O Senhor vem com provisão ali no deserto. Mas primeiro Ele teve que abrir os olhos dela. O deserto não estava no exterior, o deserto estava dentro de Agar. A mágoa, a humilhação, o quanto de coisa que ela guardou dentro dela ali. Mas ela decidiu ali obedecer ao Senhor. Ela se ergueu, ela obedeceu à voz do Senhor. E ali sim o Senhor pôde operar. Deus mostrou a ela um poço. Irmãos, qual é o poço que você não consegue enxergar? Qual é o odre que você está chorando tanto aqui? Deus, eu estou chorando por esse odre. Por esse odre, Deus. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o poço que Ele tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para compreender a perfeita vontade dEle. Deus, Ele não manda a gente... Quantas e quantas vezes a gente chora por um odre que se acabou? A vasilha, né? A vasilha de água de Agar se acabou. E ela chorava por um odre. Enquanto ela estava prostrada, chorando pelo odre, ela não conseguia ver o poço de água que Deus tinha para ela. Amém. Irmãos, Deus tem poços de água para as nossas vidas. Mas enquanto nós ficarmos prostrados, chorando, nada vai fluir. Os olhos de Agar estavam fechados aqui. Mas o Senhor abriu os olhos dela. Que Deus venha abrir os nossos olhos hoje. Que Deus venha abrir os nossos olhos para que venhamos enxergar o poço de água que Ele tem nas nossas vidas. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, tenha certeza, Ele vai cumprir. Vamos lá, erga-te. Erga-te, Agar. Abre os olhos, Agar. Olha o poço que Deus tem para ti. E ali, Agar levantou. Ela foi obediente. Eu entendo que ela poderia continuar prostrada. Falar, não, está acabado. Não, mas Agar obedeceu. Que possamos obedecer à voz de Deus. Que possamos obedecer quando Deus falar, vá para a direita, vá. Vá para a esquerda, vá. Mas Deus, Ele está difícil. Não, irmão. Amém? A palavra de Deus diz o que? A mão do Senhor, ela nunca vai te levar onde a graça dEle não possa te alcançar. Se você está aqui no deserto, estamos aqui nos Estados Unidos, estamos na América, estou passando uma situação difícil, estou passando por provas, amém. Porque eu sei que fiel é o que prometeu. Amém. Eu sei que essa leve e momentânea tribulação está me fazendo forte. Eu sei que isso é momentâneo. Lá na frente eu vou entender o que Deus tem para mim. Lá na frente eu vou entender que eu tinha um poço de água do meu lado. Mas enquanto eu estou aqui prostrada, chorando, reclamando, quantas e quantas vezes a gente perde bênçãos porque reclama, não. Vamos nos erguer, vamos profetizar. Vamos profetizar porque Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Mas precisamos crer em Deus. O princípio de tudo, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. É crer que tudo tem um porquê. É crer que Ele está no controle. Que Ele tem o poder de fazer qualquer situação. Nada é impossível para Deus. Nada. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos. A palavra de Deus diz em Mateus que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Não sei se os irmãos conhecem o grão de mostarda, ele é pequenininho, deve ter o quê? 1 milímetro. Uma bolinha pequena, você olha, não dá nada por ela. Deus não fala que a nossa fé tem... Ela tinha a promessa dela na mão. Com toda a tribulação, o deserto que ela passou, ela desistiu. Ela podia clamar a Deus segurando a mão dele. Vamos orar, não. Falava de Deus para o filho dela, não. Ela deixou ele e se afastou, ela desistiu dos sonhos. Porque ela achou que Deus não cumpriria mais as promessas. E ali ela se afastou e ficou chorando. Pensando no lado de Ismael, por que Deus ouviu a voz do menino? Ismael foi abandonado pelo pai
e naquela hora estava sendo abandonado pela mãe. Quem mais poderia salvar Ismael daquela tristeza, daquela dor? Quem mais poderia salvar Ismael da morte? Que ele estava no leito de morte, ele não tinha ninguém a não ser Cristo. Eu imagino a oração dele ali naquele momento. Deus, eu perdi tudo que eu tinha. A minha mãe me abandonou, o meu pai me despejou. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho a Ti. Eu consigo entender, irmãos, uma adoração, uma oração sincera de Ismael ali. Senhor, eu só tenho a Ti, eu não tenho mais ninguém. Ouça o meu clamor, ouça meu clamor. E aí sim, o Senhor ouviu a voz do menino. Irmãos, clame ao Senhor. Deus, o ouvido do Senhor não está tapado para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa ver o que a gente tem passado, não. Deus é fiel. Se Ele te colocou no deserto, Ele vai vir com provisão. Mas em nenhum momento a gente pode deixar que as tribulações, que o deserto nos afaste da promessa de Deus nas nossas vidas. Ele tem promessas, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não desista, não desista do teu plano, não abra mão das promessas de Deus. Assim como Agar fez, ela abriu mão da promessa. Mas ainda assim o Senhor foi tão misericordioso que Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz ali. O clamor de eu não tenho ninguém mais. Eu estou aqui no deserto, literalmente no deserto sem ninguém. Não tem como. Irmãos, quando acaba todas as nossas possibilidades, o Senhor entra com provisão. Amém. Quando acaba a força humana, o Senhor entra com provisão. Amém. Quando tudo parece o fim, é o fim, o Senhor entra com provisão. E assim Ele entra com provisão nas nossas vidas. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos crer que Ele é fiel. Nós precisamos crer que Ele vai cumprir as promessas. Não podemos desistir, não. Não podemos abrir mão dos nossos sonhos. Não podemos abrir mão. Nós temos sonhos e o Senhor fala. Ele estará conosco. Ele cumprirá. Olho nenhum viu, ouvido não ouviu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam, aqueles que nele crê, aqueles que nele espera. Você tem esperado em Cristo? Você tem crido nas promessas dele? Ou você tem deixado as tribulações, o fala-fala? Vocês lembram que a pastora Elaine pregou? Os olhos, a visão, às vezes nossos olhos fazem a gente perder as promessas. O nosso coração enganoso faz. Nossa boca, às vezes, proferindo coisas que não é para proferir na hora errada, faz nos perder as promessas. As pessoas fazem a gente perder a promessa. A princípio aqui, Agar poderia ter perdido ali. Ela perdeu as promessas porque ela foi mandada embora. Vai. Mas ela ainda tinha a promessa dela do lado dela, que era Ismael. Mas durante a tribulação ela abriu mão. Irmãos, não desista. Não podemos desistir dos planos que Deus tem pra gente. Precisamos permanecer firmes. O Senhor fala, meu filho, fica calmo nessa luta. O joelho no chão cada dia mais, aos teus olhos pode parecer impossível, mas quando tu coloca o joelho ali, quando tu ora, tu consegue ver lá na frente Deus operando, fazendo um rebuliço na tua vida, fazendo tudo mudar, o impossível virar possível. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus venha fazer o impossível virar possível nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar que Deus tem poços de água para nós. E ali, através da obediência de Agar em levantar, Deus pôde operar. Deus só pode operar quando nós obedecemos a voz dele. Não adianta nada, muitas das vezes a gente quer, Senhor, muda isso, muda aquilo, mas você está ali, não está fazendo nada de diferente. Está ali conformado. Pedro, quando foi lá no cenáculo, estava ali perto do templo, passando, viu um paralítico ali, viu um coxo sentado, pedindo dinheiro. Pedro fala, eu não tenho pão, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Segurou na mão dele e ergueu ele. Ele poderia continuar sentado ali, mas ele obedeceu. Que venhamos obedecer à voz de Deus. Para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, precisamos obedecer. Obedecer.
Essa é a palavra, obedecer. Obedecer ao Senhor. Tá difícil, Deus, mas eu obedeço. Eu creio, Senhor, que isso tá difícil, mas isso vai passar. É difícil a minha mudança, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar pelejando, eu vou continuar clamando a Ti, Deus. E eu creio que o Senhor vem com o Teu milagre na minha vida. Ele vem, irmãos. Ele vem. E ali Deus abriu os olhos de Agar. Depois do deserto, todo deserto, o Senhor vem com provisão. O Senhor vem com provisão ali no deserto. Mas primeiro Ele teve que abrir os olhos dela. O deserto não estava no exterior, o deserto estava dentro de Agar. A mágoa, a humilhação, o quanto de coisa que ela guardou dentro dela ali. Mas ela decidiu ali obedecer ao Senhor. Ela se ergueu, ela obedeceu à voz do Senhor. E ali sim o Senhor pôde operar. Deus mostrou a ela um poço. Irmãos, qual é o poço que você não consegue enxergar? Qual é o odre que você está chorando tanto aqui? Deus, eu estou chorando por esse odre. Por esse odre, Deus. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o poço que Ele tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para compreender a perfeita vontade dEle. Deus, Ele não manda a gente, Ele vai te mostrar algo sobrenatural. É no deserto que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Creia, louve a Deus, não murmure. Não murmure. Não murmure no deserto, não louve a Deus. Porque se não estivéssemos passando por deserto, como veríamos o agir de Deus? Como Agar teria aquela experiência de falar com o anjo, de ver um poço de água e algo sobrenatural acontecendo? Como? Mas Agar decidiu obedecer. Agar decidiu crer em Deus. E ali sim o Senhor pôde mudar o quadro de Agar. E ali sim as promessas de Deus na vida de Agar e Ismael foram se cumprindo. Ismael tornou-se uma grande nação também. O Senhor tinha promessas para ele. E o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Acho que venhamos estar confiantes sempre. Fiel é o que prometeu. As promessas de Deus, elas não morrem, elas se cumprem sim. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem o tempo de semear, tem o tempo para ser tratado, tem o tempo para todas as coisas. Mas todavia precisamos crer. Precisamos colocar nossa esperança e confiança em Deus. E crer que Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir as promessas. Vocês possam se colocar de pé agora. Quantas e quantas vezes a gente chora por um odre que se acabou. A vasilha, né? A vasilha de água de Agar se acabou. E ela chorava por um odre. Enquanto ela estava prostrada, chorando pelo odre, ela não conseguia ver o poço de água que Deus tinha para ela. Amém. Irmãos, Deus tem poços de água para as nossas vidas. Mas enquanto nós ficarmos prostrados, chorando, nada vai fluir. Os olhos de Agar estavam fechados aqui. Mas o Senhor abriu os olhos dela. Que Deus venha abrir os nossos olhos hoje. Que Deus venha abrir os nossos olhos para que venhamos enxergar o poço de água que Ele tem nas nossas vidas. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, tenha certeza, Ele vai cumprir. Vamos lá, erga-te. Erga-te, Agar. Abre os olhos, Agar. Olha o poço que Deus tem para ti. E ali, Agar levantou. Ela foi obediente. Eu entendo que ela poderia continuar prostrada. Falar, não, está acabado. Não, mas Agar obedeceu. Que possamos obedecer à voz de Deus. Que possamos obedecer quando Deus falar, vá para a direita, vá para a esquerda, vá. Mas Deus, Ele está difícil não, irmão. Amém? A palavra de Deus diz o que? A mão do Senhor, ela nunca vai te levar onde a graça dEle não possa te alcançar. Se você está aqui no deserto, estamos aqui nos Estados Unidos, estamos na América, estou passando uma situação difícil, estou passando por provas, amém. Porque eu sei que fiel é o que prometeu. Amém. Eu sei que essa leve e momentânea tribulação está me fazendo forte.
Eu sei que isso é momentâneo. Lá na frente eu vou entender o que Deus tem para mim. Lá na frente eu vou entender que eu tinha um poço de água do meu lado. Mas enquanto eu estou aqui prostrada, chorando, reclamando, quantas e quantas vezes a gente perde bênçãos porque reclama, não. Vamos nos erguer, vamos profetizar. Vamos profetizar porque Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Mas precisamos crer em Deus. O princípio de tudo, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. É crer que tudo tem um porquê. É crer que Ele está no controle, que Ele tem o poder de fazer qualquer situação. Nada é impossível para Deus. Nada. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos. A palavra de Deus diz em Mateus que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Não sei se os irmãos conhecem o grão de mostarda, ele é pequenininho, deve ter o quê? 1 milímetro. Uma bolinha pequena, você olha, não dá nada por ela. Deus não fala que a nossa fé está produzindo força para você. Está te fazendo mais forte. Lá na frente você vai entender, você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender que os planos de Deus se cumprem na sua vida sim, mas precisa passar pelo deserto. H, ela precisou passar pelo deserto para ela praticar, exercitar a fé dela, para ela poder entender que Deus era fiel mais uma vez, independente do que nós venhamos fazer, irmãos. Nós precisamos crer em Cristo, que Ele é fiel para nos modificar, nos fazer imagem e semelhança dele. Muitas das vezes nós perdemos bênçãos porque a gente profere coisas que não é para falar. A boca fala, que o coração está cheio. Então que venhamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E mais à frente fala que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu H e lhe disse: o que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura na mão dele, porque eu farei dele também uma grande nação. Irmão, muitas das vezes a gente não consegue ver o agir de Deus porque estamos prostrados, nos preocupando tanto com os problemas. E a gente esquece que Deus tem mais pra gente. Deus fala: ergue-te, levanta, vambora, vamos lá, vamos orar, vai ficar prostrado chorando, vai adiantar o que chorar? Não adianta, irmãos, vamos colocar nosso joelho no chão. Deus, Tu prometestes isso pra mim naquele tempo, eu creio que Tua promessa vai se cumprir na minha vida. Devemos crer, devemos nos erguer. Ergue-te, o Senhor fala aqui pra H: ergue-te, H. Para de ficar prostrada, vambora, levanta, vamos crer, levanta, abre a tua boca, profetiza. No vale de ossos secos, Ezequiel 37, os ossos secos só ressuscitaram por quê? Porque ele profetizou. Então que venhamos profetizar as coisas na nossa vida. Eu creio, Deus, que isso vai fluir. Eu creio que isso vai acontecer, Senhor. Vamos abrir a boca, vamos erguer-nos, Profetiza o vale de ossos secos da tua vida. Profetiza. Em nome de Jesus. E mais à frente fala que o Senhor abriu os olhos de H. Viu ela um poço de água. E indo a ele encheu de água o seu odre e deu de beber ao rapaz. Por volta de entre 13 a 17 anos naquele tempo. Não era uma criança bebezinho. Mas assim, quando a gente começa a ler, parece, né, que ele era um bebê, porque fala que ela, quando viu ele ali com fome, quase morrendo, ela colocou ele ali, debaixo de uma árvore e se afastou. Ela se afastou para não ver o filho morrer. Irmãos, e ali ela começa a chorar. Essa parte a gente pode entender que ela desistiu. Deus tinha um sonho para ela. Ismael era a promessa dela. Ela, pela tribulação, ela desistiu. Ela desistiu porque achou que o sonho dela estava morrendo. E ela simplesmente deixou o filho ali e se afastou. Não, irmãos, vamos crer em Cristo. Vamos crer em Deus, porque fiel é o que prometeu. Mas H deixou ele ali e se afastou. E a palavra de Deus diz que ela se afastou e ali ela se ajoelhou vendo Ismael fraco, sem forças. E ali ela começou a chorar, clamando: Deus.
E mais pra frente ele fala que o Senhor ouviu a voz do menino. Peraí. Se Agar que estava chorando, como Deus foi ouvir a voz do menino? Irmãos, em Isaías 49:15, diz assim: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que a tua mãe venha se esquecer de ti, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmãos, Agar, ela foi mandada embora por volta de entre 13 a 17 anos naquele tempo. Não era uma criança bebezinho. Mas assim, quando a gente começa a ler, parece, né, que ele era um bebê, porque fala que ela, quando viu ele ali com fome, quase morrendo, ela colocou ele ali, debaixo de uma árvore e se afastou. Ela se afastou para não ver o filho morrer. Irmãos, e ali ela começa a chorar. Essa parte a gente pode entender que ela desistiu. Deus tinha um sonho para ela. Ismael era a promessa dela. Ela, pela tribulação, ela desistiu. Ela desistiu porque achou que o sonho dela estava morrendo. E ela simplesmente deixou o filho ali e se afastou. Não, irmãos, vamos crer em Cristo. Vamos crer em Deus, porque fiel é o que prometeu. Amém. Mas Agar deixou ele ali e se afastou. E a palavra de Deus diz que ela se afastou e ali ela se ajoelhou vendo Ismael fraco, sem forças. E ali ela começou a chorar, clamando: Deus, Deus, Deus. E mais pra frente ele fala que o Senhor ouviu a voz do menino. Peraí. Se Agar que estava chorando, como Deus foi ouvir a voz do menino? Irmãos, em Isaías 49:15, diz assim: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que a tua mãe venha se esquecer de ti, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmãos, Agar, ela foi mandada embora